Bom, gente, então esse exercício, ele é um caso prático, realmente, que acontece muito em todos os tipos de engenharia, né? Civil, mecânica, elétrica, indústria de forma geral, que é o seguinte, antes de ler o enunciado, eu vou explicar o contexto, que é, eu tenho um reservatório, que é de água, e eu preciso saber a quantidade de água, qual o nível de água que está dentro desse reservatório. Olha, isso dentro da indústria é uma aplicação muito rotineira, é muito comum. Independente do processo produtivo, você precisa de controlar o volume de água armazenado. Saber se o reservatório, qual que é a quantidade exata que isso pode ser, por exemplo, em percentual, o reservatório tem a capacidade de 10 mil litros, então se ele está com 80%, eu estou falando que ele tem 8 mil litros de água. Dentro da engenharia civil, isso é utilizado para controlar também armazenamento de água em caixa d'água. Estação de tratamento de efluentes é muito comum. Então, quem trabalha na área de engenharia civil e trabalhar com, por exemplo, com projetos de estação de tratamento de água, né, as ETs ou as ETAs, vai se deparar com essa situação. E o princípio básico é o seguinte, eu tenho um componente eletrônico aqui, ó, esse componente eletrônico vai me falar qual que é a altura da água dentro desse reservatório. Bom, mas como que é esse negócio? Como que ele fala para nós a quantidade de água que tem ali dentro? É muito simples. A gente já viu que para medir pressão, a gente tem a equação da coluna de água, né? Então, deixa eu inserir uma equaçãozinha aqui para lembrar para vocês. Ó. Eu vou dizer que a pressão num ponto qualquer. Ó, então, a pressão num ponto qualquer é igual à pressão inicial. Então, a pressão inicial mais a densidade do fluido, no nosso caso é água, mas numa aplicação industrial ou de estação de tratamento, você tem que saber a densidade do efluente ou do afluente que está, né, sendo tratado. Então, ρ vezes G e vezes o H, com aquela altura lá. Ó. Nós vamos começar por essa formulazinha aqui. A pressão igual a pressão inicial mais ρ vezes G vezes H. Bom, então analisando essa equação, uma vez que a gente analisou essa equação, vamos voltar para o enunciado, vamos ver o que ele traz de informação para nós. Então ele fala o seguinte, ó, um sensor de nível, também denominado transmissor de nível, é utilizado para medir a altura do nível da gasolina em um reservatório. Olha, então estamos falando que é reservatório de gasolina. O funcionamento desse sensor baseia-se no princípio da medição da pressão de coluna de fluido, conforme representado pelo esquema abaixo. Determine qual a altura do nível do fluido, considerando que o transmissor mede uma pressão absoluta de 125 kPa. Lembrando o seguinte, o que é pressão absoluta? É a pressão manométrica dentro do meu sistema, somada à pressão atmosférica. Então, isso vai me dar a pressão absoluta dentro do reservatório. Bom, então, olha só, uma vez que eu tenho a pressão absoluta, e eu sei de quanto que é a pressão atmosférica, o ρ, ele já me deu aqui, ó. Eu sei o G, eu vou isolar o valor de H. Então... Ô Marco, diga. Mesmo se ele tiver fechado, a pressão atmosférica vai entrar? Não. Aí se ele tiver completamente vedado, eu vou eliminar a pressão atmosférica, tá? A sua pergunta está certíssima. Então, baseado na sua pergunta, existem dois tipos de medidores ou transmissores de pressão. O transmissor de pressão manométrica e o absoluta. O absoluto também é chamado de medidor de pressão diferencial. Ele vai medir a pressão do fluido aqui fora e medir a pressão atmosférica de fora também. Então, ele mede duas pressões ao mesmo tempo. Porque aí ele abate a pressão atmosférica porque ela está atuando aqui em cima, né? Agora, se o reservatório estiver completamente vedado, conforme você falou, eu venho aqui no transmissor, vou vedar a medição de pressão da atmosférica e faço um ajuste, que ele é digital, eu faço um ajuste nele, um setup dele, e eu digo que ele não vai medir a pressão atmosférica. Então, mas é exatamente isso. Então, olha só, gente, vamos considerar o seguinte, ó. O que nós temos de informação, então? A pressão inicial é igual à pressão atmosférica. Né?
que também vai ser igual então igual a pressão atmosférica, que também vai ser igual a 101,3 kPa, que ele já deu essa informação para nós, né? Que ele falou, então, ou seja, estou considerando a pressão a nível do mar. Ok, já temos o valor da pressão atmosférica. E também o valor, né? Ele falou o seguinte, ó, que a pressão ela é igual a 125 kPa. Né? Essa pressão aqui, nós estamos falando que é uma pressão absoluta. Ok? Essa é uma informação importante também. Ó, ele me deu também, olha que interessante, e ele me falou o seguinte, que o SG, ou seja, a densidade relativa da gasolina, é de 0,72. Ou seja, densidade relativa de 0,72, eu vou falar que a pressão, a densidade do fluido, né, ρ, vai ser igual a 720 quilos por metro cúbico. Quilos por metro cúbico. Então vamos lá, metro cúbico. Tá aí, ó. Só tirar esse sinal de igual aqui. Nós vamos ter que colocar aqui uma setinha, né? Para indicar que é uma correspondência. Vou colocar essa seta aqui, tá bom. Beleza. Bom, o que mais que a gente precisa? Ó, a gente já tem essa pressão, tem a pressão inicial, tem o valor do ρ, tem o valor do G, está faltando isolar o valor de H. Então, quando a gente volta para essa equação aqui, ó, eu vou substituir os valores. Nós temos o seguinte, ó, que a pressão de 125 kPa, lembra de colocar 125 mil, tá? Vai ser igual a pressão atmosférica, 101.300, mais o ρ do fluido, 720, né, quilos por metro cúbico, vezes a aceleração... Oi? Ela vira 125 mil porque ela vira PA? Exatamente. Está em quilopascal, né? Tem que passar para pascal, PA. Isso aí. E aqui nós vamos colocar o valor de H. Ó. Então, isso aqui vezes o valor de H. Tá certo? Bom, então como que seria para achar o valor de H? Vamos falar o seguinte, ó. H vai ser igual a 125 mil dividido por ρVG. Deixa eu ver se dá para copiar aqui para ganhar tempo. Dá 720 vezes 9,81. Bom, gente, então, para achar o valor de H é isso daí. Ó. Vamos fazer essa continha aqui, vamos ver quanto que vai dar. Ó. 125 mil dividido por 720. Ó, gente, espera aí. Tem uma coisinha errada aí que eu esqueci. O 125 mil, eu tenho que subtrair o 101.300, né? Então, faltou aqui, ó, menos 101.300, correto? Dividido por 720, né? Porque eu pego esse 101.300 e jogo para cá subtraindo. Depois eu vou jogar isso aqui dividindo. Então, vamos lá, 125 mil menos 101.300 dividido por 720 vezes 9,81. No 720. Ok, então nós vamos achar aqui um valor de 3,35 metros, tá bom?